E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou de volta hoje para trazer os cortes do jornal Hora 10, edição da noite, da televisão pública de Angola, em que eu comentei temas extremamente relevantes da atualidade geopolítica e eu espero que você curta, comente e compartilhe este vídeo para que possamos ampliar o alcance e quem pode contribui com o Pix, para que possamos também trazer conteúdos exclusivos, como vínhamos fazendo anteriormente. Com a mudança de horário ficou cada vez mais difícil, mas se houver o apoio, obviamente que eu vou poder destinar determinadas horas exclusivamente para você que é seguidor do canal e que também você que pode contribuir. Não é nenhuma exigência a mais, mas o Pix está aí na tela e eu conto muito com a sua colaboração, desde que você possa, obviamente, tá bom? Então vamos assistir aos cortes e eu espero poder voltar nos próximos vídeos com conteúdo exclusivo para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Mudamos de assunto, vamos agora à nossa habitual análise aqui no Hora 10. O Gabinete de Segurança de Israel aprovou nesta segunda-feira um plano para expandir as operações militares na faixa de Gaza, que inclui a conquista do território da Palestina e o deslocamento forçado de milhares de palestinianos para o sul da faixa de Gaza, o que deve piorar ainda mais a situação humanitária da região. Horas antes da reunião, o Exército anunciou no domingo a mobilização de dezenas de milhares de reservistas para intensificar a ofensiva em Gaza contra o Hamas. O primeiro-ministro israelita continua a defender a ideia do presidente norte-americano Donald Trump de promover a imigração voluntária de habitantes da faixa de Gaza para países vizinhos como a Jordânia e o Egito. O plano deverá implicar, no entanto, uma autoridade de defesa de Israel disse que a operação não será lançada antes que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, conclua a sua visita na próxima semana ao Médio Oriente. Continuamos a olhar para as notas internacionais, agora a República Checa, que prometeu nesta segunda-feira que vai ampliar o treinamento de pilotos ucranianos e manter um programa de fornecimento de munição para a Ucrânia. A garantia é do primeiro-ministro checo, Petr Fiala, após receber o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Zelensky esteve em Praga à busca de apoio dos parceiros europeus, enquanto o governo dos Estados Unidos da América pressiona por um cessar-fogo na Ucrânia. Volodymyr disse no domingo, no início de uma visita a Praga, que um cessar-fogo com a Rússia é possível a qualquer momento. Zelensky pediu também aos aliados que exerçam maior pressão sobre a Rússia e disse que ele e o presidente dos Estados Unidos concordaram que um cessar-fogo de 30 dias é o primeiro passo para acabar com o conflito. E a terceira nota dá conta de que o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Peter Hegseth, disse que os Estados Unidos e o Peru devem deter vigorosamente as ameaças potenciais da China no hemisfério durante conversas bilaterais que manteve com o ministro da Defesa, Walter Astudillo, e ao ministro das Relações Exteriores peruano, Elmer Schaller, esta segunda-feira no Pentágono em Arlington. Estamos ansiosos para serem parceiros neste sentido, disse Hegseth. Schaller, ressaltando também que a discussão conjunta é essencial para proteger a segurança e a estabilidade na região. Os Estados Unidos da América e o Peru compartilham muitos dos mesmos desafios e ameaças comuns que exigem uma resposta muito séria, disse ele. Schaller disse também que, embora o Peru e os Estados Unidos tenham um relacionamento estratégico, o Peru gostaria de atualizá-lo para um relacionamento estratégico abrangente ou integral.
São meus convidados Isao Agostinho e Wellington Callassange. Habitualmente têm estado aqui a tecer as suas opiniões sobre os temas diversos que agendamos para o Hora 10 Noite. O Wellington Callassange, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Afonso. Boa noite, Isao. Bem-vindo de volta, Afonso. E a você assistindo ao Hora 10, é sempre um prazer estar aqui. Wellington Callassange, Donald Trump vai visitar pela semana o Médio Oriente. É possível que com a sua visita um cessar-fogo ou um acordo de paz seja assinado? Olha, Afonso, é muito pouco provável, porque o que temos testemunhado nas últimas semanas é um perigoso aprofundamento do caos em todo o Médio Oriente. E, entrando um pouco nessa última pergunta que você fez ao colega Isao Agostinho, existe uma clara hipocrisia das potências, especialmente Europa e Estados Unidos, que fingem interesse em uma solução, mas alimentam essa perigosa escalada. E a recente escalada no conflito entre Israel e o movimento Houthi, né, do Iêmen, tem sido sufocada em muito na imprensa, porque tem sido uma séria ameaça para os interesses dos Estados Unidos, da América, da Europa e também de Israel no Mar Vermelho. Então, existe um complô em que o povo da Palestina é sacrificado como um grande desvio de foco. Existe esta pretensa visita em tom de busca da paz por Donald Trump, quando, na verdade, ele vai tentar pressionar ainda mais Egito e Jordânia a receberem os refugiados da Palestina, o que significa uma tentativa de limpeza étnica e de apropriação indevida de um território por culpa das Nações Unidas, que permitiu a formação do Estado de Israel sem que reconhecesse imediatamente a Palestina. Então, isso é um problema do Ocidente desde a origem. Israel é uma espécie de cavalo de Troia do Ocidente na região para impedir a paz e a prosperidade, já que aquela região possui inúmeras riquezas. Isso tem sido comprovado todos os dias. Então inventam pretextos religiosos, pretextos diversos, mas sempre com o objetivo de apropriação das riquezas, de prática de um genocídio cruel que tem sido condenado, inclusive pelo próprio frágil TPI, né? E não há o cumprimento de nenhum tipo de acordo por parte de Israel, e a situação vai sendo agravada todos os dias. Então Donald Trump não tem nenhuma força para fazer, porque ele não tem interesse também. Donald Trump precisa atender demandas dos patrocinadores eleitorais que defendem a causa sionista, e é bom separar sionismo de judaísmo para que não fique com aquela hipocrisia do antissemitismo, não é? O sionismo andou lado a lado com Hitler no nazismo e depois, não é, penetrou em diversas regiões do planeta e diversos países para sempre a promoção da instabilidade de governos em diversas partes, inclusive no continente africano. Temos o caso do Ruanda, né, que é um laboratório para ser um candidato a Israel africano. E volto para você. Pois bem. Wellington, falou aqui das Nações Unidas. A questão que se coloca é: o Conselho de Segurança da ONU não pode tomar medidas contundentes que possam parar Israel com o que está a levar a cabo e conseguir estabilizar a situação, trazendo aqui uma paz para o Médio Oriente? Olha, como eu falei, existe uma dependência muito grande de Donald Trump em relação aos seus patrocinadores de campanha. Aí você pega, nesse caso do Conselho de Segurança, tem a França também, que é totalmente dependente. Emmanuel Macron, um presidente completamente frágil, que depende muito desse lobby sionista para se manter no poder. Então, o poder de veto inviabiliza qualquer tipo de atitude mais rígida que seria necessária, e você faz uma pergunta muito importante, não é? Mas que somente China e Rússia
tem feito denúncias mais contundentes dos países membros do Conselho de Segurança. E isso é insuficiente, já que o poder de veto é um acordo entre eles de que quando um discorda, aquela posição é imediatamente barrada. Então, o que importa aqui é que o mundo continue de uma maneira muito sincera, denunciando o genocídio, como fez muito bem a África do Sul, e outros países, como Angola e China e tantos outros, que defendem o reconhecimento do Estado da Palestina, continuem trabalhando na sua diplomacia para que isto seja uma realidade. Israel dificilmente terá sucesso ou paz se insistir neste plano de limpeza étnica, porque a revolta regional, ainda que aparente, ela é verdadeira, e os Houthis do Iêmen são uma demonstração muito clara de que haverá necessidade de expansão da guerra regional caso Israel pretenda impor este plano insano. E isso implicará, apenas para devolver a palavra para você, Afonso, uma briga direta com os iranianos, o que será também uma derrota esmagadora dos Estados Unidos e de Israel, porque eles não possuem a mesma tecnologia bélica dos iranianos. Wellington, um cessar-fogo previsto para 8, 9 e 10 de maio, da parte russa há pelo menos esta confirmação, e o presidente Putin disse que espera que não haja necessidade de recorrer às armas nucleares. Acredita que não haverá violação do cessar-fogo anunciado por Putin? Olha, o grande risco aí são as ameaças feitas por Volodymyr Zelensky, de que poderá não haver uma bonita festa, né, no dia 9, na capital russa. Então, isso aí é uma situação que gera revolta entre os russos. Dmitry Medvedev, inclusive, deixou muito claro que se a Ucrânia atacar a Rússia no evento do dia 9, a resposta será fulminante com armas nucleares. Ponto. Então, diante dessa situação, né, vamos saber até que ponto vai a insanidade daqueles que estão à frente dos dois países, porque tanto ação como reação serão dramáticas não só para eles, mas para toda a civilização. Quando falamos sobre armas nucleares, não estamos falando apenas sobre uma guerra localizada, estamos falando do impacto que isso provoca no globo. E ninguém quer isso, por isso eu espero que não seja necessário chegar nesse nível de desespero, né? Porque o que temos aqui é, sim, um claro desespero em relação à situação que oscila entre possibilidade de um acordo de paz e, ao mesmo tempo, uma escalada, né? Observe que, ao mesmo tempo que a imprensa noticia o otimismo de Donald Trump sobre um eventual acordo de paz, ela fala sobre um acordo para treinar pilotos com a República Tcheca e a busca de mais recursos para a manutenção da guerra por parte da Ucrânia. Então, há uma contradição muito grande. Estamos vivendo uma situação semelhante à daquela Primeira Guerra Mundial, não é? Em que as pessoas estavam negligenciando o crescimento do conflito, uma escalada perigosa dessa vez envolvendo potências nucleares. Então, é isso tudo que tem sido a grande questão, que deveria ter sido muito mais debatida antes de todas as provocações e do não cumprimento dos acordos de Minsk, que acabaram por produzir toda esta guerra que estamos comentando há mais de 3 anos. Pois bem, uma única questão, Wellington. Há aqui uma previsão também, segundo conversações entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump, de um possível cessar-fogo de 30 dias, que consideram como sendo o primeiro passo para acabar com o conflito, caso se materialize. Há vontade das partes em chegar a este termo? A vontade russa ela é manifestada todos os dias de que haja um acordo de paz. A questão é que a Rússia já deixou muito claro que não vai aceitar que qualquer tipo de acordo seja usado apenas como uma espécie de pit stop, como na Fórmula 1, não é? Para reabastecimento. Não é? Ou
um acordo de cessar-fogo, um acordo de paz definitivo, comece a ser esboçado dentro de um eventual cessar-fogo parcial, ou não haverá nenhum tipo de negociação nesse sentido. É por isso que eu digo que não só na língua, né, russa, inglês e ucraniano e outras línguas aqui da Europa, é que está havendo uma completa falta de acordo entre as partes diretamente envolvidas com a guerra. O que está faltando também é vontade política, honestidade com os povos dos seus países, né? E já que o tema seria o acordo aí com a República Tcheca, é importante dizer que a República Tcheca está com muita dificuldade financeira, não tem condição alguma de ajudar a Ucrânia. A Ucrânia está com uma situação tão complicada que vai ter que aumentar a carga tributária, e isso vai piorar ainda mais a vida do ucraniano, porque se a Ucrânia não arrecadar mais, mesmo com ajuda internacional, não terá como se manter. Ou seja, eu busco aqui um traço de racionalidade para a manutenção dessa guerra, especialmente por parte da Ucrânia, não consigo encontrar. Os europeus são países completamente quebrados financeiramente, os Estados Unidos também, com a dívida interna absurdamente alta de 37 trilhões de dólares, e ficam falando de fazer guerra como se fossem países em situação confortável. Guerra não se faz com a garganta, guerra exige logística e muito dinheiro, coisa que os países membros da NATO não possuem mais, e a Ucrânia sequer tropas possui, porque já está fazendo recrutamento estrangeiro, prometendo pagamentos que sequer vão chegar para os desavisados que aventurarem uma guerra contra o mais preparado exército do mundo na atualidade, que é o russo. Wellington, o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Exet, disse que a dissuasão conjunta é essencial para proteger a segurança e a estabilidade na região. O Peru também quer atualizar o relacionamento, que até agora é estratégico, para um relacionamento estratégico abrangente ou integral. Olha, essa recente aproximação entre os Estados Unidos e o Peru, e amplamente difundida como justificada aí como uma medida para conter uma suposta expansão chinesa na América do Sul, ela expõe aqui uma ignorância muito grande, né? Ignorância política mesmo, falta de conhecimento político, e também uma série de equívocos estratégicos na política externa dos Estados Unidos da América naquela região. Porque essa narrativa de confronto entre Washington, que tem sido repetida, ela é um erro que se repete historicamente e ignora que as dinâmicas regionais, e também ela subestima os custos dessa abordagem unilateral. Porque, primeiro, a estratégia de contenção ela é baseada numa visão obsoleta da geopolítica, reminiscente da Guerra Fria. Os Estados Unidos tratam a China ainda como um adversário irreconciliável, quando deveria reconhecer Pequim como um parceiro econômico vital para o Peru e outros países da região. Para que você tenha uma ideia, Afonso, ao pressionar Lima, a capital peruana, né, a reduzir laços com a China, os Estados Unidos ignoram que o comércio bilateral peruano-chinês ultrapassou 30 bilhões de dólares em 2024, sustentado especialmente nos setores estratégicos como mineração e agricultura. O que é que os norte-americanos vão oferecer aos peruanos para que abram mão de 30 bilhões de dólares, se não tem dinheiro para resolver os problemas internos? Essa é a pergunta que se faz. Além disso, a narrativa de ameaça chinesa, ela é falsa, completamente falsa, e subestima a soberania dos países latino-americanos, inclusive Brasil, Colômbia e outros que estão sempre envolvidos
nesta tentativa de imposição norte-americana. E o Peru, assim como outros países da região, tem buscado diversificar parcerias para não depender exclusivamente dos Estados Unidos da América. Vou falar uma coisa aqui, como latino-americano que sou. Ninguém gosta dos Estados Unidos. Ponto. São apenas políticos que estão ali colocados num arranjo internacional da CIA e outros órgãos de inteligência que fazem na ascensão partidária desses países figuras estranhas ao povo e que são promovidos exclusivamente pela mídia, que nutrem essa simpatia, mas o povo em si está farto de ser tratado como escravo ou qualquer coisa que faça alusão a esse tipo de exploração. Então, não é dizendo que a China é inimiga que o povo vai acreditar nisso. Os Estados Unidos não têm condição de brigar com a China na questão interna, porque dependem da importação dos produtos chineses para atender suas próprias demandas internas. Então, é melhor acalmar, respirar, beber água, não é? E tomar um chá de verdade, para poder entender que o mundo mudou e que o mundo unipolar, com a grande potência, xerife do planeta, não existe mais. O mundo é multipolar e os norte-americanos precisam ter essa consciência, porque está ficando feio, é vergonhoso. O declínio acelerado dos Estados Unidos está sendo, assim, a cada dia testemunhado de uma maneira cada vez mais bizarra, com políticos completamente desinformados sobre o que está acontecendo no planeta. Eles estão presos a uns Estados Unidos que não existem mais e uma situação política que não existe mais no planeta. Ou eles entendem que a realidade mudou, ou nós vamos ter que transformar a nossa análise política em programa de humor aqui, tá, Afonso? Bom, não é isso que se pretende. Obrigado, Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, Suécia. Eu que agradeço a você, São Agostinho, sempre oportuno nos seus comentários, e a você assistindo a Hora 10, estaremos juntos aqui amanhã. Um grande abraço. Um abraço.